Bom dia a todos, mais uma vez sejam muito bem-vindos ao nosso canal de meditação. Nosso texto deste domingo, dia 25, está em Atos 10, 23 a 27. Pedro, porém, convidando-os a entrar, os hospedou. No dia seguinte, levantou-se e partiu com eles. E alguns irmãos, dentre os de Jope, o acompanharam. No outro dia, entrou em Cesareia, e Cornélio os esperava, tendo reunido os seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro ia entrar, veio-lhe Cornélio ao encontro e, prostrando-se a seus pés, o adorou. Mas Pedro o ergueu, dizendo: levanta-te, que eu também sou homem. E, conversando com ele, entrou e achou muitos reunidos. A visita dos emissários de Cornélio a Pedro na casa do seu xará Simão Curtidor, à beira da praia em Jope, fez com que Pedro os recebesse e os hospedasse na casa do seu amigo, para que no dia seguinte eles pudessem caminhar até a casa de Cornélio. E foi assim que aconteceu. E Pedro, então, levou com ele algumas testemunhas, algumas pessoas de Jope, para estarem ali com Cornélio. Quando Cornélio percebe a chegada de Pedro, ele se ajoelha em adoração a Pedro. O ato de ajoelhar-se era um ato comum no Antigo Testamento. As pessoas se ajoelhavam diante dos reis. Podemos lembrar, por exemplo, que no livro de Esther, nós vamos encontrar Amã, que não era rei, mas era um grande na casa do rei, era um grande no governo, e ele exigia que as pessoas se ajoelhassem diante dele quando ele passasse. Então era comum no Antigo Testamento. E Cornélio faz um ato que era natural ser feito, reconhecendo a autoridade de Pedro. Mas Pedro, mostrando que era apenas um servo, ele diz para Cornélio que ele não poderia e não deveria se ajoelhar diante de Pedro, porque Pedro também era homem. Quantas vezes nós nos curvamos diante de homens reconhecidamente comprometidos, homens reconhecidamente sábios, homens com autoridade, mas que são apenas homens. Não são pessoas para serem reverenciadas como deuses. São pessoas para serem respeitadas como homens que alcançaram determinada posição, mas que continuam sendo homens. E Pedro, então, havia alcançado uma posição diante das autoridades de Jerusalém. Porque Pedro
havia, em nome de Jesus, curado um enfermo. Pedro havia, em nome de Jesus, ressuscitado Dorcas, que havia morrido. Pedro havia, em nome de Jesus, curado muitas pessoas apenas com a sua sombra. Então, este homem era digno de adoração. Este homem era digno de louvor. E Cornélio reconheceu isso. Mas ele não era digno de adoração e digno de louvor. Porque tudo que ele fez em nome de Jesus. Digno de adoração e digno de louvor era apenas Jesus, que havia sido crucificado, que havia ressurgido e que havia voltado para os céus. Este é digno de toda a nossa adoração, de todo o nosso louvor. Os demais homens são dignos de todo o nosso respeito e de toda a nossa admiração. Mas o nosso louvor, a nossa adoração é unicamente a Jesus, que é o Deus presente, que é o Deus Salvador e que é o Deus que nos conduz e nos conduzirá à vida celestial. Que este domingo seja um domingo de adoração a Deus e que o nosso culto possa chegar até Ele em cheiro suave. Deus nos abençoe. Amém.